Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Chuva de Leads. A gente continua entregando tudo que a gente faz por aqui e como a gente faz para fechar com os nossos clientes. Hoje não vai ser diferente. E de novo, não sei até quando isso vai permanecer no ar de forma gratuita, então aproveite. Hoje a gente vai falar como que a gente faz por aqui, como que o nosso processo comercial conduz uma apresentação, uma construção e apresentação de proposta. Então logo depois da vinheta você vai saber o que a gente faz, que a gente não conta para ninguém, como que a gente monta as nossas propostas. Roda a vinheta. Bom, Thiago, falamos sobre tudo até agora, desde o processo de como fazer o lead não te deixar no vácuo, marcar uma reunião de diagnóstico, agregar valor e negociação. E, cara, como que a gente faz para enviar uma proposta ou apresentar uma proposta ou montar uma proposta? Como que a gente faz para chegar com valor para o lead que a gente passou durante esse processo comercial inteiro? Legal, cara. O processo de apresentação de proposta e não de envio de proposta, mas calma, já vamos falar sobre isso, ele é um dos mais importantes de um processo comercial, principalmente porque ele serve como o grande encerramento de ciclo do trabalho de um vendedor ou do trabalho de uma operação de marketing e vendas, porque é nesse momento que você realmente mostra a sua solução, diz como você vai resolver, fala quanto que vai custar e pergunta se a pessoa vai comprar. Então, nada mais justo do que a gente também poder dar algumas dicas e ajudar nas boas práticas para esse momento que é tão importante e que muitas vezes ele é negligenciado, até mesmo pensando nessa brincadeira aqui que a gente fez da apresentação / envio. Pô, por que a gente vai se esforçar menos do que deveria para uma das etapas mais importantes? Então, eu vejo poucas justificativas inteligentes e racionais e boas para justificar que enviar uma proposta por e-mail é melhor do que apresentar. Bom, se alguém quiser trocar uma ideia com a gente, se alguém quiser confrontar com argumentos essa afirmação que eu disse, eu estou super aberto. Mas pela minha experiência, a gente já pode partir desse pressuposto de que uma primeira ótima prática que a gente precisa ter para não desperdiçar os leads que foram enviados via marketing, via LinkedIn, dentro do mercado B2B, depois de um diagnóstico, a gente marcar uma apresentação de proposta e realmente ser um momento feito em reunião, em call, realmente sendo apresentado. E eu acredito que a gente desperdiça bastante oportunidade se a gente acaba sendo preguiçoso ou, sei lá, por alguma justificativa, só envia. Boa. E, cara, eu acho que, eu não sei se isso é mundo ou se é só Brasil, mas a galera tem um pouco de receio de falar preço, né? Se for ver no geral, tipo, a galera tem medo de falar preço porque acha que o lead vai achar caro, etc. Como que a gente faz pra, sei lá, ou perder esse medo ou minimizar as chances do cara achar que seja muito caro quando a gente envia o valor? Boa. O principal ponto, na minha visão, de nós estarmos seguros de que estamos fazendo um bom processo de apresentação de proposta é que esse momento conte o menor número de novidades possíveis. O que isso significa com relação à tua pergunta? De que, se eu fizer um processo anterior de diagnóstico, em que eu fechei portas, em que um desses fechamentos de portas é a validação do orçamento, e a pessoa me confirma que é conversável eu apresentar uma proposta entre o valor X e o valor Y, isso a gente falou nos podcasts passados, né? E eu tenho essa confirmação por parte do lead, basicamente eu só convido para apresentar uma proposta quem me deu boas respostas, me deu um indício positivo para essas portas que eu fechei. E o que isso significa no final das contas? De que se a pessoa topou receber uma proposta, topou participar de uma reunião comigo de apresentação de proposta, quer dizer que ele já confirmou na reunião passada, ou em algum momento passado, que o universo de valores que a gente está conversando é conversável. Então, quando eu for realmente chegar no slide e apertar o botão de slide de que vai custar X mil reais por mês, ou valor total, que essa informação já não seja uma novidade, já não seja uma dor para o vendedor, aquele medinho de como que a pessoa vai reagir por ver aquele valor que normalmente é grande, né, alguns R$1.000 para o mercado B2B, é mais tranquilo se eu já tiver feito uma pré-validação antes
E aquela pessoa que topou fazer uma próxima conversa dentro desse universo já vai chegar brifada. E aquela pessoa que lá na reunião de diagnóstico me disse que era impossível avançar dentro desse universo de dinheiro, eu nem vou apresentar uma proposta. Então nem vai ter surpresa nenhuma, porque essa pessoa não vai participar dessa reunião, porque ela já me confirmou no diagnóstico que esse universo de valores não é conversável para ela e que não faz sentido avançar. Ou seja, vamos encerrar o relacionamento aqui e ninguém mais aqui desperdiça o nosso tempo. E, cara, por que você acha que a gente precisa apresentar a proposta e não enviar? O que isso traz de resultado a mais? Por que você acha que tem que ser apresentado? Bom, na minha visão tem um motivo principal, que é você ter a oportunidade de receber o feedback e, principalmente, receber as objeções na hora. Porque se você está apresentando uma solução, dizendo como que você vai resolver os problemas que foram falados na call passada, quais são os objetivos, como que você vai atingir, de que jeito você vai fazer, provavelmente vão surgir inseguranças, vão surgir dúvidas. O que você faz, de que jeito você faz, mas isso aqui eu não entendi direito. E se você está numa call, numa videoconferência, realmente apresentando, é nessa hora que a pessoa pode te trazer as inseguranças, te trazer de novo os principais porquês ela não compraria de ti, ou porque ela acha que talvez não é o momento, e é na hora que você consegue confrontar isso. E você 100% perde essa oportunidade se você envia por WhatsApp ou envia por e-mail, e aí de todas as inseguranças que essa pessoa tem, todos os motivos que ela tem para não comprar de ti, elas estão na mente dela dentro de casa. Então dificilmente você vai conseguir aí quebrar essa barreira do telefone, quebrar essa barreira do contato, para entrar em contato com ela e realmente bater um papo e conversar com ela para tirar essas dúvidas. Então, o momento certo para isso acontecer é numa reunião que foi marcada para esse propósito. Então, esse acho que é a grande virada de chave do porquê que a gente não envia, mas sim apresenta. Ter um momento específico para tratar desse assunto e aí eu resolver tudo que for necessário. Boa, acho que voltando nos últimos podcasts que a gente fez, entra muito na questão de a gente precisa estar presente no momento de tomada de decisão e de surgimento de objeções. Porque daí a gente consegue quebrar. Caso contrário, a pessoa vai quebrar ou não a própria objeção sozinha. E aí as chances são de que diminua a possibilidade de venda. Isso, e aí isso faz com que a gente tenha controle sobre o processo de vendas. A gente tenha mais previsibilidade e a gente consiga reportar para nós mesmos ou para um gestor alguma informação mais rica, porque os próximos passos da tomada de decisão estão no nosso controle. Então, se algum gestor da vida perguntar, e aí, qual que é o próximo passo com esse cara? É muito mais inteligente você falar, eu tenho uma conversa marcada para apresentar a proposta, do que dizer para o teu gestor, eu mandei a proposta na semana passada e ele me disse que vai me responder. Nesse segundo caso, eu tenho muito menos poder para conseguir fazer alguma mudança de realidade comparado com o primeiro cenário. Boa. E, cara, vamos dizer que alguém que está ouvindo a gente agora ou assistindo tem um time comercial que envia as propostas e acha, cara, eu estou vendendo, não preciso mudar meu processo comercial. Quais são os sintomas de que, provavelmente, os seus números poderiam ser maiores se você tivesse fazendo a apresentação de proposta ao invés de envio? O que impactaria, o que está impactando e o cara às vezes não está vendo? Legal. O principal sintoma que demonstra uma não aplicação dessa boa prática é se você percebe que grande parte do tempo e da energia daquele vendedor está em follow-up aleatório. Está em tentar entrar em contato novamente com leads que previamente ele estava em contato. Então, se você for fazer um pipeline review, for fazer um one-on-one, ou quem está ouvindo a gente fazer uma própria análise e perceber que boa parte da agenda desse vendedor está ocupada com tenho que entrar em contato com 5 ou 10 leads que eu fiz uma reunião alguns dias atrás e agora eu estou tentando conversar com ele de novo. Possivelmente, esse é um indício de que, primeiro, provavelmente teu nível de estresse está lá em cima, porque você tem pouquíssima previsibilidade, você tem pouco controle sobre com quem que você está avançando, com quem você não está avançando, e aí o contrário também é verdade. Um ótimo indício de um vendedor que está tranquilo no seu mês, que tem segurança para apresentar se o seu mês está indo bem ou não, é provavelmente aquele vendedor que vai abrir o seu calendário, o seu Google Calendar, ou enfim, qualquer software de apresentação de calendário que seja,
e ele vai dizer com muita segurança de que o próximo passo é amanhã às 16h eu tenho uma reunião sobre esse assunto. Segunda-feira eu já tenho marcado uma reunião de apresentação de proposta junto com o decisor para tratar especificamente desse projeto aqui. Então, normalmente a organização dele, enquanto dia a dia, vai estar muito mais tranquila e muito mais organizada do que aquele cara que está desesperado tentando ligar para alguém ou tentando mandar mensagem e que muitas vezes o cara não está respondendo e aí começa aquele ciclo desesperador de a minha meta está chegando, a água está batendo na bunda e os leads não estão me respondendo. Boa. E como que a gente faz, tipo assim, vamos pensar que a gente quer, sei lá, marcar uma apresentação de proposta, mas o lead está resistente quanto a isso. Pô, me envia a proposta aí e tal. Como que a gente faz para vender essa ideia de fazer a apresentação da proposta quando o cara não está querendo ver a apresentação e só quer receber a proposta pronta? Legal. Primeiro que você usou um termo bem legal, assim, de vender a reunião, vender o próximo passo. E é bem real, assim. Assim como o trabalho de um SDR é vender a reunião para um closer, para um vendedor, o vendedor precisa vender sempre os próximos passos. Então, uma coisa que é importante aqui, Gabriel, o que a gente está falando sobre as boas práticas de apresentação de proposta, ela necessariamente está envolvida num processo em que você separa em 2 momentos distintos a reunião de diagnóstico com a reunião de apresentação de proposta. Eu sei que várias das empresas que vão ouvir a gente aqui nesse podcast, às vezes juntam tudo num momento só, de você fazer diagnóstico, fazer spin selling, fechar portas, agregar valor, criar autoridade, apresentar a solução, apresentar o preço e depois já deixar a pessoa livre para tomar a decisão. Primeiro, olha quanta coisa eu falei para ser feita em meia hora, 40 minutos. Então, nos estudos que eu fiz, nos testes que eu fiz, realmente as boas práticas numericamente me disseram que eu diminuo o ciclo de venda se eu separar em 2 reuniões, que podem ser feitas hoje e amanhã, no intervalo de poucos dias. Mas o importante é dizer que essas dicas que a gente está falando funcionam muito para empresas que decidem separar em 2. E você, para eu responder a tua pergunta, basicamente você usa o final da reunião de diagnóstico para vender a reunião de apresentação de proposta. Então, entendendo que a reunião de diagnóstico, normalmente ela não tem nenhum artifício visual, não tem um PowerPoint, não tem uma apresentação sendo feita, é no gogó. Você fala de objetivos, você fala de dores, você fala de problemas, você gira um spin selling e demonstra que você tem uma luz no fim do túnel, que você pode apresentar uma solução que resolve o problema dele, e aí você valida se no intervalo de X a Y de R$1.000 se faz sentido conversar. E aí você convida ele para uma apresentação de proposta para você fazer 2 coisas. Para você mostrar visualmente e na prática como que vamos resolver o seu problema. Então aí sim, é de forma visual, de que forma o meu escopo de projeto vai funcionar para resolver as dores e os problemas e atingir os teus objetivos. E aí, slide de passo a passo de escopo de projeto, vou te mostrar alguns cases de sucesso, vou te mostrar como que a gente fez isso para outras empresas com realidades parecidas com as suas. Então esse é um primeiro ponto. Você convida ele a visualmente ter uma visibilidade concreta sobre aquilo que a gente está conversando hoje, e possivelmente ele está super interessado nisso. E o segundo ponto é ter uma confirmação final sobre o valor em dinheiro. Então, entendendo que na reunião de diagnóstico eu falei sobre um range, esse projeto vai flutuar entre X e Y, ele ainda está em dúvida, e para ele ainda é importante saber se vai estar no piso ou no teto. Então, como que ele vai ficar sabendo se o valor vai estar mais próximo do piso ou do teto? Participando da reunião de apresentação de proposta comigo, e que é lá que eu vou dizer realmente, exatamente quanto que vai custar esse projeto. E por que eu não posso te dar essa informação agora? Porque eu ainda preciso conversar com a minha equipe, eu ainda preciso montar o teu projeto, eu ainda preciso ver exatamente qual é o plano, ou qual é o escopo que realmente eu vou adequar para ti, e isso eu preciso de um pouquinho de tempo para montar. E aí eu te apresento tudo isso na reunião de apresentação de proposta. Podemos fazer isso? Vai ser útil para ti? Aí isso é o que a gente principalmente tem que estar em mente. De que essa próxima reunião precisa ser útil para ele. E que eu realmente acredito que se a gente conseguir demonstrar de forma visual como vamos resolver o problema, isso é útil para o cliente.
e demonstrar de forma enfática e muito pontual quanto que vai custar. Isso também é útil para o cliente. E ao mesmo tempo a gente inverte a relação. Também é muito útil para mim, porque eu tenho essa pessoa presente numa reunião para tirar objeções e para realmente enxergar se a gente tem um caminho promissor para realmente bater martelo e fechar negócio. Que é uma coisa, que é uma pergunta direta que eu vou fazer nessa reunião de apresentação de proposta. Podemos começar? O que falta para começar? Vamos iniciar? E aí eu vou ter o momento da verdade em call. Você sempre está no controle, isso como aí. todo o processo que a gente descreveu. E, cara, se você vai montar a apresentação para basicamente responder como você vai, de forma pragmática, como você vai resolver o problema dele, e você vai mostrar exatamente quanto que vai custar o projeto depois de ter feito a validação do range. Isso. Não é possível que o cara te pergunte, pô, mas você podia ter me mandado isso por e-mail? Como que a gente faz para o cara não sair com esse sentimento de, porra, podia ter me mandado por e-mail, eu tinha poupado 40 minutos da minha vida? Cara, eu boto fé que vai acontecer. Vai ter gente que vai dizer, cara, me manda por e-mail e às vezes a pessoa pode comprar. Mas na minha visão, Gabriel, normalmente esse é um indício de lead desengajado. É um indício de lead que ou ele não enxergou a importância desse projeto o suficiente para dedicar mais o tempo para você explicar como que você vai resolver o problema e quanto que vai custar, ou pode ser que ele tenha pouco tempo mesmo. Pode ser, cara, ele é um empreendedor tão corrido que ele não tem tempo para dedicar mais meia hora ou mais 40 minutos para resolver um dos problemas mais importantes da vida dele, que é ali que a gente quer chegar quando a gente faz um diagnóstico bem feito. Então, a gente sempre tem que bater nesse ponto que a pessoa tem que ter uma mínima clareza, ou a gente tem que ter feito um esforço para que essa minhoquinha esteja na cabeça do cara. Estou conversando sobre uma das coisas mais importantes para a minha operação, na minha empresa, para resolver problemas que realmente são grandes. E se mesmo assim a pessoa falou, puta, eu não tenho tempo, me manda, cara, eu mando. Mas é uma exceção. É 1 a cada 20, 1 a cada 30. Ele não pode ser usado como uma muleta para eu achar que esse é o normal. Então, assim, exceções existem e, ao mesmo tempo, eu faço uma reflexão interna para ver se eu estou agregando valor o suficiente e até mesmo, eu sou dono da minha própria empresa, né? Se eu percebo que o cara não tem, por mais que ele esteja muito interessado, ele tenha demonstrado vários indícios de que ele vê esse projeto com um nível de importância grande, se ele não tem tempo para se dedicar, para fechar comigo, para ver a minha solução, eu faço uma autorreflexão. Puta, esse cara vai ter tempo para se dedicar pro projeto quando ele estiver andando? Ele vai conseguir falar com o meu cara de atendimento? Ele vai conseguir mandar os arquivos que ele precisa mandar aqui para dar acesso às nossas campanhas de marketing digital? Ele vai poder fazer uma reunião de 1 hora para eu perguntar para ele sobre as personas, sobre o modelo de negócio dele? Então eu até acendo uma luz amarela para ver se é um lead que está dentro do meu SLA, porque talvez eu possa fechar uma venda, mas dar um problemão para a minha operação que não está tendo tempo para conseguir prestar o serviço para um cara que está muito corrido. Então, é mais ou menos nisso que eu iria refletir. Bom, então até em alguns casos pode ser que a gente faça esse envio de proposta mesmo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que montar a proposta. Isso. Qual que é a boa prática da gente montar essa apresentação? O que a gente tem que levar em consideração? Como que a gente faz uma ordem de apresentação nessa proposta? O que precisa ter na proposta? Como que a gente monta? Como que a gente faz aqui? Porque cada empresa tem sua realidade, cada empresa pode fazer de um jeito diferente. Eu vou contar como que a gente faz aqui e vou destrinchar uma parte dela que eu acho que é essencial das nossas propostas aqui e é onde a gente mais recebe feedback positivo. E eu vou explicar o porquê. Então, assim, a nossa sequência de slides de apresentação de proposta é um slide de construção de autoridade. Então, quem somos, clientes, por que somos bons, alguma coisa nessa linha, e aí cada um adapta, mas aqui a gente tem um slide de construção de autoridade. Um segundo slide de o que sabemos sobre você, que é o que eu quero destrinchar aqui e talvez dar a dica prática, porque esse acho que pode ser um puta diferencial para quem apresenta umas propostas meio xixelentas hoje em dia. E aí depois, slide de case, que conversa com o modelo de negócio da empresa, que conversa com o tamanho da empresa, que conversa com aquilo que a gente falou no diagnóstico. Então eu escolho cases que mostram números que a pessoa que
que eu tô tentando vender vai se interessar. E aí o slide direto ao ponto de escopo de projeto, passo a passo de como que vamos fazer, e um último slide de valores. Simples. Ele é igual a 80% dos slides que normalmente a gente pode ver por aí no mercado B2B. Onde que eu acho que tem uma puta diferença, cara? O slide de o que sabemos de você. E como eu gosto de fazer perguntas, né? Você sabe dizer por que esse slide é importante? Você tem uma imaginação aí? Tem um palpite. Boa. Imagino que seja, cara, de tudo que a gente falou nos últimos episódios, imagino que seja porque a gente mostra que a gente teve a escutativa, então, tipo, a gente entendeu qual que é o problema do cara e a gente vai mostrar pra ele, porra, entendemos que esses são os teus problemas e a gente pode te ajudar desse jeito. É isso aí. Cara, o quão mágico é, na nossa visão aqui, de eu montar um slide inteiro sobre o que eu entendi de ti. O que eu entendi da sua realidade, do seu contexto, dos seus problemas. E aí a gente usa a paráfrase, né? Que é uma coisa que a gente já falou nos slides passados. E o próprio empreendedor, que está do outro lado da ligação, da videoconferência, ouve de mim o que eu interpretei sobre a sua empresa. E a pessoa vai me confirmando. É por aí? Não é por aí? Mas, cara, o mais legal é que a grande maioria dos feedbacks que a gente recebe por aqui são extremamente positivos. Que a pessoa chega e fala: nossa, você explicou melhor sobre a minha empresa do que os meus vendedores. Isso realmente acontece. E aí, cara, o nível de credibilidade, o nível de autoridade e o nível de demonstração de legítimo interesse que a gente demonstra nesse tipo de iniciativa faz total diferença para o lead confiar na gente e falar: cara, em 40 minutos de ligação, esses caras aí da Rise já entenderam tão bem do meu modelo de negócio, e eu boto fé que eles, por causa disso, realmente conseguem me ajudar. E esse slide serve muito para isso. E ao mesmo tempo ele também serve para a gente revisitar de forma muito explícita as dores, os problemas e os objetivos que o lead me falou. Então, tudo que eu falar a partir disso dentro de uma apresentação de proposta, eu não estou colocando nenhuma palavra errada na boca do cliente. Eu estou só falando, eu só estou demonstrando de forma escrita aquilo que ele me disse. Inclusive, várias vezes na apresentação de proposta, é isso que eu faço. Inclusive, Gabriel, essa frase aqui que eu coloquei em slide, eu coloquei em aspas, porque foi você que falou. Lembra que você me disse: ah, minha operação tá uma merda e eu tô desesperado, por favor, me ajuda? Você lembra que você me falou isso, Gabriel? Pois é, cara, eu lembro disso. Então, eu fiz questão de colocar isso aqui na apresentação, no PowerPoint, pra gente revisitar e falar: cara, isso aqui que você me contou, a gente vai resolver. E tá escrito aqui. Boa, cara, eu acho que depois desse episódio fica muito, muito claro o desperdício que é tu mandar uma proposta genérica para qualquer pessoa, né? Porque daí do ponto de vista, por exemplo, de copy, que você vai escrever um criativo, pô, você tem que bater na dor do cara, no problema do cara, mostrar como que você vai solucionar, só que você não tem informações. Yeah. Quando você está fazendo o processo de venda, você já passou pelo diagnóstico, você teve um tempão com o cara, então, pô, você sabe exatamente o que o cara pensa, você sabe exatamente como bater na dor dele, solucionar os problemas que ele tem, e se você simplesmente manda uma proposta genérica, mostra que, cara, você cagou pra ele, você só tá mandando ali por mandar, e não se dedicou, tipo, ele gastou o tempo da vida dele, tu gastou do teu, ninguém aprendeu nada, e é isso aí, a chance de vender vai ser muito menor. É isso aí. E pra gente fechar, pô, lembra que a gente falou nos primeiros episódios que existiu uma revolução nos últimos 10 anos na área de marketing para ser muito mais data-driven e conseguir trazer uma escala com personalização. E que nos últimos 5 anos, esse movimento está acontecendo em vendas também. A gente está falando exatamente disso no exemplo da apresentação de proposta. Assim como na nossa operação de marketing, fazendo as campanhas, a gente consegue ser extremamente personalizado nas campanhas de LinkedIn que a gente cria. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue trazer escala, a gente não precisa fazer tudo na mão exatamente para cada lead, a gente consegue empregar volume e personalização. Aqui é exatamente a mesma coisa. A gente consegue escalar via template, a gente consegue escalar via padrões específicos, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem poder de personalização para a pessoa que está do outro lado da ligação saber que essa conversa e esses slides e essas informações são para ele e que vai ser diferente para outra pessoa. E que eu consigo fazer um processo em que eu vou lidar com 40 leads ao mesmo tempo
personalizando um pouquinho cada uma das minhas apresentações, baseada nisso que a gente falou aqui, mas ao mesmo tempo eu vou conseguir falar com muita gente ao mesmo tempo. Boa. Então, cara, basicamente, aproveite o tempo que você tem com o teu lead, colha as informações que você tem e personalize o máximo que você puder a jornada. É isso aí. Boa. Cara, se você gostou desse episódio, te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com a galera aí que pode ter proveito disso, porque, de novo, não sabemos até quando isso vai ficar no ar. E te vejo no próximo episódio. Valeu, galera.